Então, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso quarto webinar mensal, fruto de uma parceria da AGB com a SOBED-DF. O tema escolhido foi a doença inflamatória intestinal. Como todos já sabem, o mês de maio é dedicado à conscientização da sociedade com relação às doenças inflamatórias intestinais. O dia 19 de maio, ocorrido ontem, é considerado o Dia Internacional da Doença Inflamatória Intestinal. Hoje teremos 3 apresentações seguidas de debate. Todos os participantes poderão ficar à vontade para enviar perguntas pelo chat ou via microfone. Hoje temos a grande satisfação de ter aqui conosco, como moderador dessa mesa, o Dr. Marco Antônio Zerôncio, um grande estudioso aí das doenças inflamatórias intestinais. O Dr. Zerôncio é membro titular da FBG, da SOBED e do GDIB-ECO. Ele mora e atua no Rio Grande do Norte, em Natal, mas tem grande importância aqui para a gente, tendo inclusive feito sua residência de gastroendoscopia aqui no antigo Hospital de Base, atual IGES-DF, nos anos de 95 e 96. De antemão, eu já gostaria de agradecer ao moderador, os palestrantes e debatedores pelo empenho de estarem aqui conosco nessa noite, e passo então a palavra ao Marco Zerôncio, moderador dessa mesa. Zerôncio, muito obrigado, boa noite para você. Eu que agradeço, Júlio, pela apresentação. É um prazer, realmente, uma honra, na verdade, ser moderador de um evento em Brasília. Eu que sou ex-residente, como você bem falou, é uma grande satisfação. E agradeço a você e a Juliana pelo convite. Nós vamos ter hoje, então, 3 apresentações e a presença também de 2 debatedores. Então, nós temos 5 ilustres colegas que vão participar da atividade de hoje. A primeira apresentação será feita por doutora Luciana Campos, que vai falar sobre diagnósticos clínico e endoscópico nas doenças inflamatórias intestinais. Doutora Luciana Campos é gastroenterologista, mestre pela USP, pesquisadora clínica do L2 Instituto de Pesquisa, preceptora de residência médica do IGES-DF, onde faz ambulatório de doença inflamatória intestinal. A segunda palestra será proferida pela doutora Renata Filardi. Ela vai falar sobre manejo da retocolite ulcerativa aguda grave. Renata é membro titular da FBG, da SOBED e do GDIB, é mestranda pela Escola Superior de Ciências de Saúde e médica do Ambulatório de Doenças Inflamatórias Intestinais do IGES-DF. Depois nós teremos uma palestra com o doutor Bruno Martins, que vai falar sobre abordagem cirúrgica nas doenças inflamatórias intestinais. Ele é coloproctologista, preceptor do programa de residência em coloproctologia do Hospital Universitário de Brasília, mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da UNB, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, do GDIB e do ECO. Os debatedores serão a doutora Renata Frois, que tem mestrado e doutorado pela UERJ, é membro titular da FBG, da SOBED, da Associação de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, e tem título de Master em Gestão e Direção de Serviços de Saúde pela Universidade de Alcalá, espero estar pronunciando corretamente, na Espanha, membro da Comissão de Medicamentos e Acesso do GDIB e coordenadora da Comissão de Cadastro Nacional do GDIB. E também nós teremos como debatedor o Dr. João Batista Tágera. Ele é mestre em cirurgia, doutor em medicina pela UNB, chefe da unidade de coloproctologia do IGES-DF, professor de anatomia e cirurgia da Unicelb e Unieuro. Então, eu tenho a grata satisfação de convidar inicialmente a doutora Luciana Campos, que vai iniciar a sua apresentação. Boa noite, então, gente. Eu agradeço essa honra de falar aqui nessa reunião da AGB hoje. Obrigada, Júlio e Juliana, pelo convite. Eu vou apresentar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. E eu fiquei com esse tema de diagnóstico clínico endoscópico das doenças inflamatórias intestinais, gente. É um tema bastante amplo, né? Eu vou colocar aqui o meu cronômetro para ver se eu não me estendo muito no tempo.
Vou tentar dar um panorama geral, então, do diagnóstico clínico e endoscópico. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Bom, falando brevemente da epidemiologia dessas duas doenças, né, eu peguei um número de um artigo americano, aliás, de um artigo de 2019, americano, em que eles estimam que existam 785 mil americanos com doença de Crohn, estimavam, né, nesse ano, enquanto 910 mil americanos com retocolite ulcerativa. Essas doenças, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa, ela incide igualmente em homens e mulheres. Na doença de Crohn, a idade é um pouco mais precoce, de 15 a 25 anos, enquanto que na retocolite ulcerativa, os pacientes são um pouquinho mais idosos, 25 a 35 anos, mas ainda assim muito jovens. Historicamente, são doenças que são mais prevalentes em alguns grupos étnicos, né, classicamente judeus ashkenazi, mas a gente sabe que tem incidência crescente dessas doenças entre asiáticos e hispânicos e também aqui, né, na Latinoamérica. Sabemos também que imigrantes que migram de regiões de baixa prevalência para alta prevalência têm um risco aumentado, as populações de países industrializados têm maior risco e a população urbana também tem maior risco, né? A gente sabe que o diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais depende de diversos fatores. Não tem nada que seja patognomônico, né? Mas a gente tem que juntar, unir todas essas informações aqui para chegar num diagnóstico correto. Então, depende muito da clínica do paciente, exames laboratoriais, exames endoscópicos, exames radiológicos e também da histologia. Então, eu vou discursar brevemente sobre cada um desses fatores, desses aspectos, né? Então, começando pela clínica do paciente. O quadro clínico da doença de Crohn, ele é muito variado, mas, em geral, os sintomas cardinais são esses aqui. O paciente cursa com uma dor abdominal, doença, diarreia, perda de peso e, em alguns casos, também com doença perianal. A dor abdominal, normalmente, ela é incólica e é predominante no quadrante inferior direito, tem uma característica de ser aliviada com a evacuação e, normalmente, ela é insidiosa, com períodos de exacerbação e períodos de remissão, mas também pode se apresentar de uma forma aguda, simulando até mesmo uma apendicite. E uma característica, né, que é comum é que, às vezes, ela se inicia anos antes do diagnóstico e o paciente fica por muito tempo assim, sem um diagnóstico correto, tendo dor abdominal. A diarreia, ela costuma ser aquosa na doença de Crohn, líquida, mas também pode ser sanguinolenta. Sangramento maciço é pouco comum, mas pode ocorrer em 1 a 2% dos casos. Normalmente a diarreia é intermitente, né, tem períodos de remissão também, e também, como a dor abdominal, pode ocorrer por anos antes do diagnóstico. A perda de peso, em geral, é significativa, é comum na doença de Crohn, é uma coisa que a diferencia bastante da retocolite, e ela pode ocorrer por causa da diarreia crônica, pela malabsorção que está presente, pela anorexia que se apresenta e também porque o paciente tem medo de se alimentar. A doença perianal ocorre sobre várias formas. Fístulas, que ocorrem em mais ou menos 20 a 40% dos pacientes ao longo da doença, sendo que em 15% dos pacientes ela está presente na apresentação, na abertura do quadro, e existe uma maior incidência de fístulas naqueles pacientes que têm maior envolvimento distal. As fístulas podem ser no intestino, do intestino para o intestino, enterovaginais, enterovesicais e enterocutâneas, nessa ordem de incidências. Mais comuns são as enteroentéricas. Elas podem ser também assintomáticas, mas mesmo que sejam assintomáticas, elas contribuem para uma malabsorção e para um aumento da diarreia, persistência da diarreia. Existem outras manifestações perianais que são descritas com frequência também na doença de Crohn, que são abscessos, plicomas e fissuras que estão presentes em 1/3 dos pacientes. Outros sintomas constitucionais também podem estar presentes na doença de Crohn com uma frequência variável. A febre, que em geral é baixa, mas se for alta, pode indicar uma complicação, como um abscesso, uma perfuração. A gente deve atentar para isso. A fadiga também costuma estar presente e é secundária à malabsorção ou à inflamação intensa. E também manifestações extraintestinais, a gente não deve se esquecer dessas manifestações. Eu coloquei esse quadrinho aqui mostrando a incidência dessas manifestações extraintestinais,
mostrando aqui que as principais mesmo em frequência são as reumatológicas, que pode ser artrite periférica ou uma artrite axial, espondilite, né? Com incidência variando, chegando até 20, 26%. Temos também uma incidência que é variável, mas que é a dermatológica, né? O eritema nodoso, o pioderma gangrenoso são clássicos, mas também podemos ter em menor incidência as manifestações oculares, como conjuntivite, episclerite, uveíte, as hepatobiliares, principalmente a colangite esclerosante primária, e outras menos frequentes também, como as cardiovasculares, um estado de hipercoagulabilidade, nefrolitise também é relatada, e osteoporose, osteomalácia. Na retocolite, o quadro é um pouquinho diferente. Na prática, a gente consegue diferenciar bem. Ele é composto normalmente por diarreia, por dor abdominal e, muito frequentemente, o tenesmo. A diarreia, em geral, é sanguinolenta, mas ela pode não cursar como uma diarreia sanguinolenta, pode ser uma diarreia comum, né? Principalmente quando a doença é mais distal, pode haver mais eliminação de muco e a eliminação de pequenas quantidades de sangue vivo, às vezes não relacionadas à passagem de fezes. O sangramento maciço pode ocorrer em 10% dos pacientes, e 1 a 3% dos pacientes com retocolite ulcerativa experimentam algum sangramento maciço que necessite de intervenção cirúrgica ao longo do curso da sua doença. A colite fulminante ou megacolon tóxico está estimada em 15% dos pacientes com retocolite ulcerativa. Outros sintomas também podem estar presentes, como fadiga, febre, perda de peso, embora menos frequente que no Crohn. E estenoses colônicas ocorrem, embora sejam mais comuns, né, na doença de Crohn, podem ocorrer em 5 a 10% dos pacientes. Constipação é um sintoma pouco frequente, mas a gente tem que lembrar que alguns pacientes cursam com constipação. E também as manifestações extraintestinais, que são semelhantes às da doença de Crohn, embora em menor percentagem. Laboratorialmente, é difícil a gente fazer diagnóstico por laboratório, mas os exames laboratoriais corroboram para um diagnóstico mais preciso. O hemograma completo deve ser sempre solicitado, em geral ele mostra anemia, leucocitose ou trombocitose, que está presente por causa da inflamação. As enzimas hepáticas a gente sempre deve solicitar para poder diagnosticar uma manifestação extraintestinal hepática, como a colangite esclerosante. A albumina sérica é importante porque é um marcador da desnutrição, mas também pode ser um marcador de inflamação. E o exame de fezes é essencial, primeiro para descartar infecções bacterianas, parasitoses, né, no nosso meio principalmente a amebíase, mas em geral essas infecções elas têm um período limitado, né? Até 6, 8 semanas a gente pode considerar como uma infecção, né? Mas passando disso fica mais difícil o quadro ser devido à infecção. A gente também deve pesquisar sempre a toxina do Clostridium difficile, né, para fazer o diagnóstico diferencial com colite pseudomembranosa. A proteína C reativa é o melhor marcador sorológico que a gente tem para as doenças inflamatórias intestinais. Ela é uma proteína sintetizada pelo fígado e essa síntese ela é estimulada pelas citocinas que são produzidas pelos macrófagos que estão ali no sítio da inflamação. Ele é, então, o marcador sorológico mais sensível. Uma característica interessante é que a PCR aumenta em horas, ela é bem precoce, e ela tem uma meia-vida relativamente curta, de 19 horas. O problema é que ela é inespecífica, ela aumenta em outras inflamações e também em outras circunstâncias que às vezes a gente não atenta, né? Não se atenta, como obesidade, tabagismo, uso de alguns fármacos. Ela tem um valor preditivo negativo muito alto. O que quer dizer isso? Se a gente tem uma PCR menor do que 5 miligramas por decilitro, tem uma chance menor do que 1% do paciente ter doença inflamatória intestinal. Mas, por outro lado, a proteína C reativa pode ser negativa em 30% dos pacientes com inflamação ativa. E ela também não consegue diferenciar a doença de Crohn da retocolite ulcerativa. Quanto aos clássicos marcadores sorológicos, PEANCA e o ASCA, a gente sabe que eles têm uma utilidade limitada na diferenciação da doença de Crohn com a retocolite ulcerativa. O PEANCA está presente na doença de Crohn em 6 a 39% e na retocolite ulcerativa de 41 a 73%, nos controles de 0 a 8%, nos pacientes normais.
Então, vocês veem que tem uma grande superposição aqui de positividade. O ASCA, ele está mais presente na doença de Crohn, 60%, e na retocolite é menos presente, mas também pode ser positivo, 13%. Então, como conclusão, eu coloquei aqui embaixo, né? O PEANCA, ele tem 52% de sensibilidade e 91% de especificidade no diagnóstico da retocolite ulcerativa. E o ASCA tem 72% de sensibilidade e 82% de especificidade no diagnóstico da doença de Crohn. Não são taxas muito altas, então é por isso que a gente diz que tem utilidade limitada, embora a gente sempre peça, né, para tentar ver se ajuda alguma coisa. A calprotectina fecal é o marcador mais sensível da inflamação nas doenças inflamatórias intestinais. Infelizmente, a gente não tem acesso no serviço público, né, mas é um marcador que está sendo cada vez mais utilizado. Ele é um produto da degranulação de neutrófilos, então, onde tem muito neutrófilo, muita inflamação, vai ter uma calprotectina fecal elevada. E ela correlaciona-se bem com índices de atividade inflamatória. Ela pode ser usada tanto no diagnóstico, quanto na detecção de recaídas e na avaliação da resposta ao tratamento também. Não tem um cutoff que distinga a doença inflamatória da síndrome do intestino irritável, mas a gente considera que valores acima de 150 microgramas por grama de fezes têm uma boa acurácia diagnóstica para doenças inflamatórias intestinais. E o problema da calprotectina é que ela não diferencia a doença inflamatória de outras formas de inflamação. Então, ela também pode estar alta na diverticulite, na colite infecciosa, em neoplasias, na cirrose e também fatores frequentes de confusão com uso de anti-inflamatórios e de inibidores de bomba. Quanto à endoscopia, nós sabemos que a colonoscopia é o principal exame para diagnóstico das doenças inflamatórias intestinais, todos os pacientes devem ter essa investigação, e principalmente com intubação ileal. As biópsias devem ser realizadas pelo menos 2 em cada área do intestino, cada uma das 5 áreas do intestino, incluindo íleo e cólon, e também existe a recomendação de se biopsiar áreas normais. Os achados endoscópicos, na retocolite, sempre a parte proximal costuma estar mais inflamada. Agora, nós temos que lembrar que, às vezes, existe um acometimento periapendicular isolado em 5% dos casos, e o reto pode ser poupado, embora normalmente esteja acometido, em 10 a 15% dos casos ele pode estar poupado. Existe também a ileite de refluxo, que é um acometimento do íleo por contiguidade, e normalmente na retocolite o acometimento inflamatório é contínuo. Enquanto no Crohn, o Crohn pode acometer cólon, íleo, mas ele tem aquela característica do acometimento salteado. A mucosa na retocolite ulcerativa apresenta, tanto na retocolite quanto no Crohn, ocorre uma perda do padrão vascular, eritema, granulosidade da mucosa, friabilidade, erosões, úlceras, pseudopólipos. Mas na doença de Crohn, normalmente a gente tem as ulcerações aftoides, o aspecto em pedra de calçamento, que é o cobblestone, e normalmente as úlceras são mais serpiginosas e mais profundas também. Então aqui eu trouxe algumas fotos, né? Essa aqui é uma foto do site do Dr. Rogério Parra, com a retocolite, mostrando um acometimento contínuo. A gente vê que tem inflamação desde o seco até ascendente, transverso, descendente, sigmoide, tem bastante friabilidade, edema, eritema, e erosões. A foto não ficou muito boa aqui, a resolução, mas tem erosões aqui, cheio de erosões. E aqui na doença de Crohn, a gente percebe um acometimento mais salteado, tem lugares de úlcera, isso aqui é o seco, né, a válvula endossecal, e com áreas preservadas, tem ulcerações aftoides, e aqui também ulcerações mais extensas, né, mas sempre misturadas com áreas de mucosa normal. Os scores endoscópicos são bastante utilizados para a gente avaliar o grau de inflamação dessas doenças na endoscopia. Então, existem vários, mas eu trouxe aqui os mais usados. Na retocolite, o mais usado é o score subendoscópico, o subscore endoscópico de Mayo, né? Nesse score, é bem simples de utilizar, a gente classifica a mucosa como 0 quando ela está normal, 1 quando leve, 2 quando está moderado e 3 intensa. Então, uma classificação muito simples, sendo que aqui, nessa foto aqui a gente vê o eritema, aqui a gente vê só erosões e aqui a gente já vê ulcerações, transformando essa foto aqui
demonstrando aqui uma retocolite com Mayo 3. Na doença de Crohn, os scores são um pouquinho mais complicados, né? A gente tem o mais simples e que a gente tem costumado adotar, tentado adotar, porque não é todo mundo que classifica, né? Ainda não é um hábito generalizado, é o Simple Endoscopic Score, o CSCB. Nesse score aqui, ele é complicado porque a gente tem que avaliar os 5 segmentos do cólon, né? O ilho, o cólon direito, o transverso, esquerdo e o reto, e a gente vai atribuindo pontos, né, a essas características aqui. Então, presença de úlceras, tamanho das úlceras, extensão da superfície ulcerada, extensão da superfície afetada pela inflamação e presença e tipo de estenose. Então, de acordo com a intensidade, a gente vai pontuando e depois a gente soma todos os pontos e a gente classifica da seguinte forma, de 3 a 6 pontos é uma atividade leve, 7 a 15 atividade moderada e mais que 16 pontos é uma atividade intensa. Outros exames de imagem, né, de endoscopia, que também podem ser pedidos, são a endoscopia. Segundo o consenso da ECO de 2018, não é preciso pedir rotineiramente a endoscopia no paciente assintomático, mas a gente sabe que o acometimento do trato gastrointestinal alto está em torno de 16%. A enteroscopia é um outro exame, mas ela não tem papel no diagnóstico por ser um exame mais invasivo e mais reservado para quando a gente acha algum achado positivo, né, uma estenose ou alguma coisa que a gente queira biopsiar. E a cápsula endoscópica é um exame importante, principalmente na doença de Crohn, né, para a gente avaliar o intestino delgado. Sabemos que ela detecta mais lesões que a ressonância magnética, parece que em 71% dos pacientes ela consegue detectar mais lesões, mas às vezes isso não muda o diagnóstico, às vezes a ressonância ela já é suficiente para nos dar um diagnóstico, né? Então, a gente deve deixar a cápsula, ou pelo menos considerar solicitar o exame de cápsula endoscópica, quando um paciente tem uma calprotectina elevada que não estamos achando a causa, ou um quadro de anemia também que não estamos encontrando, né, algo que justifique, e a endoscopia não mostrou nada, então talvez sejam casos para a cápsula endoscópica, né? Vamos tomar cuidado porque existe a possibilidade de retenção da cápsula na doença de Crohn, quando o paciente tem alguma suspeita de estenose. Então, o recomendado é a gente fazer um exame anterior com uma cápsula de patência, que é aquela cápsula que é dissolvida dentro de 72 horas, caso não seja capaz de ser eliminada, né, pelo organismo. Então, a gente considera que se a cápsula de patência foi eliminada com menos até 30 horas, esse intestino está pérvido e a gente pode utilizar, então, uma cápsula endoscópica, né, para fazer o exame. A gente tem já alguns scores, né, de atividade, para avaliação de atividade da doença através da cápsula endoscópica. Então, o mais conhecido deles é esse SEC-DAI, e ele funciona assim, a gente avalia o grau de inflamação, a extensão da doença e a estenose, o grau de estenose, pontua tanto para o intestino proximal quanto para o intestino distal, e depois a gente faz essa formulazinha aqui, tá? E soma essas duas formas. Então, é um score um pouquinho complicado, mas ele pode ser sempre calculado pelo médico que está realizando o exame da cápsula endoscópica, né? Não é difícil, e ele pode dar uma ideia da inflamação. Então, eu trouxe algumas fotos aqui. Aqui são exemplos de inflamação pela cápsula no intestino normal, um intestino que já tem um eritema leve, um eritema um pouquinho mais pronunciado, úlceras mais focais, úlceras mais extensas, erosões aftoides aqui. Quanto à extensão, a gente tem um exame normal aqui, mas podemos ter um acometimento mais focal, um acometimento mais segmentar e um acometimento difuso, né, da mucosa. A gente percebe as úlceras aqui, tomando quase que a circunferência inteira da mucosa. E aqui, a estenose é variada pela cápsula. A gente pode ter estenoses leves a estenoses mais intensas, como aqui na figura D. Existe um outro score de cápsula endoscópica, que é o score de Lewis, que avalia parâmetros como a aparência do vilo, úlceras, se são várias, se são muitas, e qual é o número de úlceras, e também estenose. E é um score de pontuação também.
vão se atribuindo números, né, para cada uma dessas características, e depois esses números são somados, e aí a classificação é conforme o score. Ó, o score de Lewis menor que 135 é uma informação insignificante, uma informação maior, mais intensa, maior do que 790, tá? A gente não usa muito, a gente tem pouca, né, pouca experiência aqui no Brasil com a cápsula, mas a gente sabe que o consenso diz que ela pode ser usada no diagnóstico. A presença de 3 ou mais úlceras no intestino delgado sugere o diagnóstico de Crohn, desde que o paciente não tenha usado anti-inflamatórios por pelo menos um mês antes do teste. Falar um pouquinho de radiologia, pelo menos mostrar algumas fotos aqui, os exames radiológicos que podem nos ajudar, principalmente na doença de Crohn, porque são exames que são mais usados para avaliar o intestino delgado, são a enterotomografia, a enteroressonância e agora também a ultrassonografia intestinal. Todos eles têm ótima sensibilidade e alta especificidade para diagnóstico da doença de Crohn, né? Então, variando aqui de 87% a 89% de sensibilidade, uma especificidade muito alta, acima de 90% em todos eles. Então, como é que a gente escolhe qual desses exames a gente vai usar? A gente deve considerar, primeiro, a exposição à radiação em pacientes jovens que são submetidos a TC. Então, se a gente considerar que é um exame que a gente vai usar durante muitos anos e muitas vezes, talvez seja melhor a gente preferir a ressonância nos pacientes mais jovens. E, por outro lado, a ressonância às vezes tem um desconforto muito grande, né? Tem pessoas que têm claustrofobia, que têm outras contraindicações e a gente às vezes não pode utilizar. Também consideramos a disponibilidade de experiência com o método, né? Às vezes a ressonância a gente tem mais dificuldade de acesso a ela. E o ultrassom intestinal está começando agora. Aqui no Brasil a gente não tem muitos lugares que façam, mas é promissor e ele tem um problema que ele é operador dependente. Também vou lembrar que a ressonância simples, né, é o melhor método para avaliação das fístulas perianais, com uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 96%. Trouxe aqui algumas fotos, né, de enterotomografias, mostrando aqui um espessamento assimétrico da parede com hiperrealce da mucosa, ocorre principalmente na borda mesentérica, enquanto a borda antimesentérica é mais poupada. Isso aqui é uma das características, às vezes esse espessamento pode ser simétrico também na doença de Crohn. A gente também tem aqui um engurgitamento da vasa reta, formando o famoso sinal do pente. Aqui, uma enterotomografia mostrando estratificação mural com hiperrealce da mucosa bastante inflamada. Estenoses aqui, né, são óbvias, com dilatação a montante aqui. Em alguns casos, a gente pode até ver úlceras na mucosa. Vejam que linda essa foto aqui, né, mostrando a ulceração bem evidente. Temos também saculações e até fístulas, às vezes a gente pode ver. Olha só, uma fístula aqui de uma alça intestinal para outra, né, a gente vê um pertuito aqui, um caminho. Isso aqui é uma foto de uma enteroressonância, né, para a gente ver mais ou menos a diferença, mas mostra mais ou menos as mesmas coisas. Estenose, estratificação de camadas das alças, né? Isso aqui é um T2 e isso aqui é um T1. E algumas imagens de ultrassom endoscópico, né? Ultrassom intestinal, endoscópico não, desculpa, intestinal, mostrando aqui o espessamento das paredes na alça da doença de Crohn, uma alça normal aqui sem parede espessada. Aqui tem uma imagem interessante que eu vi, que é uma alça intestinal isolada por uma grande quantidade de mesentério, né? Eles chamam isso de creeping fat, né? Que é uma gordura que está circundando a alça, e às vezes ela isola essa alça, mostrando uma doença do mesentério também. E aqui, dilatação com estenose, também visível à ultrassom endoscópica. E por final, né, a histologia, eu não vou entrar muito em detalhes, tem o Dr. Heinz aqui que depois pode falar um pouquinho para a gente, mas só para lembrar que na retocolite ulcerativa a gente tem abscessos de criptas, criptite, bastante infiltrado inflamatório, principalmente muito evidente a plasmocitose basal. As criptas podem estar atróficas, a muscular da mucosa pode estar espessada, existe uma depressão de mucina, metaplasia de células de Pannet, agregados linfóides e também eosinófilos na lâmina própria. Na doença de Crohn, existe uma inflamação que alcança a submucosa, normalmente, é possível enxergar sinais de fibrose, uma desorganização arquitetural evidente,
a quantidade de mucina nas células está normal, existe hiperplasia neural e o tal do granuloma, né, que é o que fala mais a favor de doença de Crohn, ele é pouco encontrado. Nessa casuística aqui eu achei 33%, mas eu já vi casuísticas mostrando uma incidência menor de granulomas, né? Só para lembrar, depois que a gente fizer o diagnóstico da doença de Crohn, a gente deve tentar, de Crohn e retocolite, a gente deve tentar classificá-los de acordo com a classificação de Montreal. Existem outras, mas a Montreal é a mais utilizada. E a gente, na doença de Crohn, a gente classifica 3 elementos. O primeiro é a idade ao diagnóstico, A1 quando o diagnóstico é com menos de 17 anos, A2 17 a 40 anos e A3 maior do que 40 anos. A letra L a gente coloca de acordo com a localização da doença, sendo que L1 é só no hílio terminal, L2 é no cólon, L3 é iliocolônica e L4 quando tem envolvimento do trato gastrointestinal superior. Também lembrar que às vezes a gente pode associar, né, por exemplo, L4 com L3. E quanto ao comportamento da doença, a gente classifica com o parâmetro B, né? B1 quando é uma doença mais inflamatória, não tem estenoses nem fístulas. B2 é quando é uma doença mais estenosante. B3 quando ela é penetrante, tem fístulas. E quando a fístula acomete a região perianal, a gente coloca um Pzinho, né? B3P, para mostrar que a doença é perianal. E na retocolite é mais simples, essa classificação de Montreal, a gente classifica de acordo com a extensão e a gravidade. E1 quando é uma proctite, E2 quando é uma colite esquerda, E3 quando é uma pancolite, e quanto à gravidade, S1 quando é leve, S2 quando é moderada, e S3 quando é grave, e S0 quando a doença já entrou em remissão. Então é isso, gente. É um apanhado bem rápido mesmo. Espero que eu tenha cumprido aqui o meu papel de dar essa introdução para as aulas dos meus próximos colegas. Obrigada. Obrigado e parabéns, Luciana, pela apresentação. Foi bastante abrangente. E agora eu chamo a colega Renata Filardi, que vai falar sobre manejo da retocolite ulcerativa aguda grave. Eu agradeço pelo convite, Juliana, Júlio, né, as federadas da SOBED e da AGB, e me coube falar um pouquinho do tema aqui sobre retocolite aguda grave, e um pouquinho, e a importância do que a gente vai falar sobre o tema vai muito pelo contexto em si de não focar muito para gastroenterologistas afeitos no tratamento da doença inflamatória intestinal. Eu acho que ele é um tema de grande importância porque a gente também vai estar alcançando colegas gastroenterologistas não tão afeitos, mas que vão se deparar com a severidade de espectro da retocolite, que é a sua representação grave e aguda da doença. Então, vocês vão ver que muitas vezes eu vou falar aqui a terminologia em inglês AZUC, que nada mais é, né, do que a tradução de retocolite aguda grave, só para às vezes eu não ficar tão repetitiva e extensa. E um pouquinho da minha apresentação vai tentar responder algumas dessas perguntas. Primeiro, né, como diagnosticar uma retocolite aguda grave, quais exames solicitar para esse paciente, como eu devo conduzi-lo, o que não fazer e qual o tratamento atual. Alguma coisa mudou ou a gente está lidando com o que a gente tinha de arsenais terapêuticos no tratamento dessa forma severa de apresentação da retocolite? Então, o tema ele é de importância porque qualquer gastroenterologista ou até mesmo clínico que fique em pronto-socorro, ele pode se deparar com uma situação de um paciente que já tenha sabidamente um contexto de uma retocolite ulcerativa, mas que ao longo da sua doença, ele tem uma suscetibilidade de experimentar uma exacerbação severa que pode chegar, né, que pode atingir um percentual de 15% a 25% dos casos. Ou então de um paciente que não sabia do diagnóstico de ser portador de doença inflamatória e que já abre o caso com uma forma grave de doença, o que pode acontecer num percentual de até em torno de 20% dos casos. Então, o reconhecimento precoce dessa entidade é extremamente importante para a gente tentar oferecer abordagens que levem a menor morbidade, a menor mortalidade
e que também possam contribuir para a qualidade de vida desses pacientes. Então, reconhecimento precoce, uma abordagem intensiva, né, assim, não é igual a UTI, mas intensiva quanto ao intuito de cuidado, a gente vai poder oferecer uma tentativa de melhores desfechos. E uma outra chave muito importante é que, uma vez feito o reconhecimento precoce, que se desencadeie um elo de cuidado que se baseie numa abordagem multidisciplinar. Aqui no contexto da retocolite aguda grave, mais do que nunca, é muito importante o cuidado do paciente por uma equipe que envolva gastroenterologistas, proctologistas, radiologistas, nutrólogos, no melhor cuidado dos nossos pacientes. Então, a primeira coisa, como diagnosticar? O diagnóstico, isso ele não mudou. A gente ainda utiliza os critérios modificados de Trulovy-Witts, que datam aí da década de 50, mas que ainda são muito importantes, né, e elucidativos no diagnóstico da severidade da retocolite, no caso aguda grave. Então, o diagnóstico ele é feito quando o paciente ele apresenta um número igual ou maior do que 6 evacuações com sinais de alarme, com presença de sangue por dia, e ao menos um dos critérios representados aqui ao lado à direita. Ou seja, ao menos um dos critérios que envolvam ou hemoglobina abaixo de 10,5 gramas por decilitro, frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, temperatura axilar acima de 37,8 e ou um VHS ou PCR que seja acima de 30. Então, caso o paciente apresente um número de frequência compatível evacuatória de mais ou 6 evacuações e pelo menos a presença de um desses itens, a gente está lidando com o caso de retocolite aguda grave. Além de ser importante para o diagnóstico, esses critérios modificados de Trulovy-Witts, eles também podem dar uma ideia prognóstica. A gente vai ver um pouquinho ao longo da evolução o que a gente vai lidar como terapia, né, medicamentosa de manejo para essa entidade e também possibilidades nos pacientes que não respondem de tratamento cirúrgico. E esses critérios modificados, eles são capazes também de dar uma ideia de predição quando no terceiro dia a gente ainda encontra a manutenção de pelo menos 3 destes critérios apresentados à direita, uma chance percentual de 48% de colectomia. Bom, então, uma vez feito o diagnóstico da retocolite aguda grave, como proceder? Então, todo paciente com a representação de AZUC, ele deve ser internado, ele deve ser admitido em ambiente intra-hospitalar. É um paciente onde já deve ser feito o iniciar, né, do chamado por um cuidado de elos que envolvam, né, equipes multidisciplinares, e esse paciente ele deve ser monitorizado de uma forma frequente. Muitas das vezes, e talvez, né, num cenário ideal, podendo ser avaliado até mais de uma vez por dia por essa equipe, né, de médicos, gastroenterologistas, proctologistas, no cuidado do paciente. E multidisciplinaridade, como nós falamos. A gente vai ver que a gente tinha antes um contexto ou uma ideia de que deveria ser feito um repouso colônico para esses pacientes que apresentassem uma exacerbação do contexto de retocolite ou mesmo de uma retocolite aguda grave. Isso a gente sabe hoje que isso caiu por terra, porque a gente vai ver que esses pacientes com espectro grave e agudo de doença, eles têm um contexto inflamatório extremo, um contexto catabólico também importante. Então, o conceito de repouso colônico, ele deve ser abandonado, porque a gente já vai lidar com índices prognósticos de vulnerabilidade nutricional, de alterações laboratoriais que mostrem possível comprometimento de desnutrição nutricional, e ainda, se a gente adota essas medidas, né, ou seja, de não nutrir esse paciente, a gente também pode estar contribuindo para complicações cirúrgicas pós-operatórias nos pacientes que evoluam para colectomia. Então, hoje, o que a gente deve oferecer para esse paciente que chegue com um espectro de agudização severa
é de tentar manter nutrição enteral, inicialmente oral, ou enteral em algumas situações específicas, nos casos, por exemplo, de um ilho metabólico, ou quando um paciente, a gente vai ver os conceitos mais à frente, já cheguem com critérios de megacólon tóxico e que, obviamente, já tenham que ser manejados cirurgicamente logo de início. Então, a nutrição parenteral total, exclusiva, também nesses pacientes, ela é uma exceção. O que se prioriza é a nutrição enteral para manter trofismo de célula intestinal e, obviamente, evitar translocações e eventos infecciosos sépticos. A nutrição parenteral ela pode ser um adjunto no mecanismo de resgate nutricional desse paciente. Então, aqui é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro abordar, mas ao mesmo tempo que a gente está admitindo esse paciente e que a gente depois vá para tratamento de suporte, a gente também já tem que engatear ou pensar em quais exames pedir no primeiro contexto. Então, os exames iniciais, obviamente, hemograma completo, PCR e VHS, a gente viu no slide anterior que vão auxiliar o diagnóstico da retocolite aguda grave. Mas a gente também tem que ficar preocupado e atento em solicitar alguns contextos como a albumina, porque a albumina a gente vai ver um pouquinho ali mais na frente no manejo de tratamento, que ele é um fator que vai auxiliar em tomadas de decisão para doses de tratamentos específicos, eletrólitos, porque esses pacientes, obviamente, pela perda, podem apresentar distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente potássio, mas também a gente deve atentar e solicitar magnésio, porque a gente também vai ver mais ali na frente que o magnésio é implicado em um dos tratamentos de resgate específico quando a gente falar em ciclosporina. E falando em ciclosporina, também é importante a gente pedir painel lipídico, a gente vai ver o porquê mais à frente, e além disso, solicitar exames fecais específicos, que vão servir de diagnóstico diferencial, através de coprocultura e pesquisa de toxinas A e B para Clostridium difficile, porque a gente vai ver que muitos pacientes, até 30% dos casos no geral, de pacientes com já sabida doença inflamatória intestinal e retocolite, que apresentam um evento de agudização e até mesmo um evento de agudização grave, muitas dessas agudizações elas são por contextos infecciosos, podem ser, e não necessariamente por conta da própria carga inflamatória da doença. Então é muito importante que a gente já solicite esses exames, lógico que num cenário de mundo ideal, já na admissão do paciente, para que a gente não perca tempo nos resultados desses exames e também nas tomadas de decisão. E a gente vai ver que exames, ou de imagem ou endoscópicos, eles também têm o seu papel. Todo paciente admitido com espectro de Azuc, ele deve ser, na admissão, abordado com raio-x de abdômen supino. Eu vou falar um pouquinho, se a gente solicita o raio-x de abdômen ou a tomografia, se tem evidência de superioridade nesse contexto da realização de tomografia sobre o raio-x. Mas o raio-x, na admissão, ele deve ser solicitado visando se avaliar se já há ou não alguma distensão colônica que denote para a entidade megacólon tóxico, que a gente vai falar um pouquinho ali na frente. E os exames endoscópicos, eles também têm o seu papel e a gente vai falar também o porquê. Além disso, a gente também deve solicitar já na admissão para esses pacientes raio-x de tórax, sorologias virais, o PPD ou teste IGRA para screening de TB latente, porque a gente vai ver que o paciente com Azuc é um paciente que a gente não pode perder tempo. Então, solicitar esses exames na admissão, eles vão ser fundamentais para, na condução do paciente, caso ele não responda a algumas terapias medicamentosas iniciais e ainda consideradas de primeira linha, a gente vai imunossuprimir esses pacientes com outras classes, como anti-TNF e ciclosporina.
e a gente precisa ter esses resultados à mão. Enquanto esses exames são solicitados, as medidas gerais elas devem ser realizadas. O paciente com retocolite aguda grave, obviamente, pela perda e pela carga inflamatória, ele é um paciente que tende à desidratação, então a hidratação deve ser aquela que garanta uma diurese adequada à quilogramagem de peso do paciente por hora, ou seja, ser acima de 0,5 ml quilo-hora, reposição de distúrbios hidroeletrolíticos em caso, né, de alterações vistas nos exames laboratoriais da admissão, e a gente deve ser muito e ficar muito atento, porque esses pacientes, eles não podem apresentar na sua prescrição algumas classes de drogas. Anti-inflamatórias, porque sabidamente essa classe de drogas pode corroborar para gatilhos, né, de ativação da doença inflamatória, e outras classes que podem diminuir motilidade intestinal e levar à aceleração ou precipitação de megacólon tóxico, que é igual à cirurgia nesses pacientes. Então, principalmente evitando essa aceleração e precipitação de megacólon tóxico, devem ser evitados e não utilizados classes anticolinérgicas, opioides e antidiarreicos, como a loperamida, por esse risco. Todo paciente, isso a gente vê de uma forma muito frequente, talvez por não especialistas, a não profilaxia, né, de eventos tromboembólicos, né, porque acredite, se o paciente está sangrando, se ele tem uma diarreia com sinais de alarme, pode haver alguma complicação com essa classe de drogas. E a gente sabe que os pacientes com retocolite aguda grave, por terem um espectro, isso a gente vai ver um pouquinho ali mais na frente, de um contexto inflamatório severo, eles são pacientes altamente predispostos a eventos tromboembólicos, tanto pelo contexto inflamatório, por hipercoagulabilidade, por imobilização. Então, heparinização, né, com heparina de baixo peso molecular, em dose profilática, é obrigatória para esse perfil de pacientes. E antibióticos, a gente vai ver um pouquinho, e depois até discutir um pouquinho ali mais à frente, que a gente usa muito, e no contexto da retocolite aguda grave, faltam evidências para uso de antibiótico terapia. A gente tem muita mania de usar ciprofloxacino, metronidazol, e o uso dessas medicações, os estudos não mostram evidência de uso se não houver uma evidência estabelecida de infecção. Então, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Eu não estou conseguindo, acho que, passar aqui. Espera aí, pessoal. Então, bom, só para lembrar que quando a gente fala que exames fecais específicos, coprocultura, pesquisa de toxinas A e B de Clostridium são importantes, porque nem todo paciente que chega com agudização de retocolite, ele o chega, né, pela própria manifestação. Oi, Renata? Renata? A apresentação de Renata travou um pouco. Estou esperando para ver se ela consegue restaurar.